Amada Igreja do Senhor, nos encontramos em mais uma quarta-feira para buscar o alento que está na palavra do Senhor, para buscar a direção que vem dos céus, a nos guiar nesses tempos tão desafiadores de nossos dias. E eu quero saudar a você que está conosco, vendo esse vídeo e dispondo de tempo para compartilharmos da palavra do Senhor, para buscá-lo através da mensagem que vem da cruz. Nós vamos agora, nesse momento, fazer uma oração pedindo que Deus nos guie, nos conduza neste estudo de quarta-feira que nós vamos fazer. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, pelo privilégio e oportunidade que temos de, embora imerecedores da tua graça, ó Pai querido, buscarmos a palavra que vem do Senhor e nesta palavra buscarmos o alimento para a nossa alma. Clamamos a Deus bendito que em tudo o Senhor nos guie. Pedimos, ó Pai, por sabedoria que vem dos céus, que o Teu Santo Espírito que em nós habita possa nos iluminar a tal ponto, ó Pai, de podermos compreender as verdades da Tua palavra. Sê propício a nós e fala aos nossos corações. É o clamor que nós fazemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, nós estamos caminhando sobre uma série chamada Sendo Igreja em Tempos de Caos. O nosso grande desafio é permanecer como a Igreja do Senhor, com os valores firmes, os valores inalterados do reino, mesmo quando as situações elas são adversas. E nessa perspectiva nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, e nesta noite nós iremos estudar o capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 16. Eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias aí onde você está, para acompanhar a leitura de Filipenses capítulo 3. Vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 16. A palavra de Deus que assim nos diz: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andamos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Meus queridos irmãos, o tema do nosso estudo nesta noite, ele é sendo igreja em tempos de caos, prosseguindo para o alvo. Uma das consequências que a pandemia tem gerado a algumas pessoas é justamente uma perda temporária do alvo da sua vida. Algumas pessoas estão privadas de trabalharem, outras de estudarem, outras pessoas tiveram a rotina completamente alterada. Infelizmente, alguns queridos perderam pessoas que amavam ou estão com pessoas convalescentes. E por conta de todo este caos estabelecido, por todas essas questões difíceis da vida, muitas vezes acabam perdendo o seu alvo, perdendo o sentido da sua vida. E de fato, em momentos de muita dificuldade, nós somos profundamente tentados a olhar para baixo e esquecer daquilo para qual nós fomos chamados, de andarmos sem propósito de vida. Isso me lembra uma certa vez, quando, alguns anos atrás, lá nas serras do interior de São Paulo, ali mais precisamente na Serra de São Pedro, eu junto com alguns amigos da igreja, nós tínhamos um propósito muito claro, né? Como jovens, adolescentes, aventureiros, nós tínhamos por meta subir a serra de bicicleta, atravessar a serra e desfrutar ali das belas cachoeiras daquela cidade, fazer ali um rapel, algo maravilhoso. Mas acontece que em um dado momento, eu e meus colegas, nós nos perdemos.
nós ficamos literalmente sem rumo. E começamos a caminhar por uma estrada onde nós não víamos fim. E acontece que o desgaste daquele dia intenso, um dia inteiro de caminhada, de bicicleta, fez com que parte dos meus amigos fossem mais à frente. E chegou um dado momento em que eu me vi sozinho. Eu olhava para o lado, não tinha nada, para o outro, nem vaca, nem boi, nem nada tinha. Apenas uma paisagem, muito frio. E foi quando eu me vi olhando já para baixo ali do asfalto, pilotando, digamos assim, a minha bike e já quase que acometido pela tristeza de estar perdido no meio do nada. E de repente, uma cena que me marcou muito e de um grande amigo meu, alguém que eu tenho uma consideração muito querida, ele estava muito mais à frente do que eu, ele parou, voltou e me fez olhar para frente. Ele me fez lembrar que nós tínhamos um alvo e que enquanto nós tínhamos um alvo, nós não poderíamos desistir. E me fez levantar a cabeça, olhar para a estrada na frente e no final nós chegamos ao lugar onde nós precisávamos. Queridos, isso é muito importante. Levantar a cabeça, olhar para o alvo e seguir. Porque, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer estrada serve, qualquer vento serve. Para quem não sabe o porquê existe, ele também não vai ter forças para viver a despeito das dificuldades deste nosso tempo. E nós devemos ser igreja em tempos de caos, tendo um lugar para onde seguir, tendo claro para que nós fomos chamados. E aqui, meus amados irmãos, nós vemos Paulo escrevendo aos seus irmãos na cidade de Filipos, uma cidade que era ali uma mini Roma, digamos assim, uma cidade que foi erigida e ela contemplava muitos ex-soldados, pessoas acostumadas a lutarem, a batalharem, a terem alvos, enfim, e ele vai justamente discursar para pessoas que estão inseridas neste contexto. Pessoas que sabem, sim, que precisa-se ter um objetivo na vida. E ele continua aqui, pegando do versículo 11, agora no versículo 12, trazendo uma reflexão para aqueles que são os seus leitores. Primeiro, declarando que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. E algo que chama a atenção aqui, nós estamos olhando para Paulo, o grande apóstolo, o grande homem de Deus. Ele utiliza duas palavrinhas aqui, recebido e obtido. Ele considera isso não aconteceu comigo, né? Não que eu já tenha atingido a perfeição. E para Paulo a perfeição, ela consiste justamente em fazer plenamente a vontade de Deus, em estar com o Pai, não que eu já tenha recebido ou que eu tenha obtido no sentido de com as minhas próprias forças, mas ele prossegue. Ele sabe que ele está num campo da batalha, que ele está caminhando e por isso ele prossegue para receber, para conquistar o quê? Aquilo que Jesus já o garantiu. Em outras palavras, nós estamos diante da tensão do já e ainda não, no aspecto de que Cristo já conquistou para o apóstolo Paulo a eterna salvação. O céu já foi aberto para o apóstolo Paulo, no sentido de que ele, como eu e você, que não temos méritos para nos apresentar diante de Deus porque somos pecadores, Cristo já conquistou a entrada dos céus. Cristo já fez o religare, no sentido da religião, religar o homem a Deus. Contudo, o que ele faz? Prossegue para conquistar, para chegar a este dia. Então, ele vive na tensão do já cidadão dos céus, mas ainda não entrou plenamente nesses céus. É como que pensar, nós estamos caminhando por esta terra, mas com os nossos olhos, com a nossa mente, na visão futura que nos aguarda. O primeiro ponto, meu querido irmão, que eu quero que você entenda, é que nós fomos conquistados
pelo Senhor. Nós fomos já conquistados pelo Senhor. A morte na cruz é a conquista de todo aquele que o Pai deu ao Senhor e que de maneira alguma o Senhor o lançará fora. Então, sendo assim, nós prosseguimos justamente para ver consumado o que para nós hoje é uma esperança. Assim como eu, você espera que um dia verá Cristo. E esta possibilidade, ou melhor, esta certeza de que nós veremos a Cristo, já foi conquistada na cruz. Contudo, o nosso tempo agora é justamente de prosseguir na caminhada para então encontrarmos o Senhor que nos conquistou. Sendo assim, nós de fato fomos conquistados. Mas o ponto é, e precisa estar claro, porque é o grande alvo, para o que nós fomos conquistados? Nós somos conquistados para sermos livres das aflições deste mundo? Nós somos conquistados para termos muito dinheiro, prosperidade financeira? Será que nós fomos conquistados para sermos o suprassumo da fé, não termos problemas, jamais vacilarmos? Creio que não. Até porque aquele que nos conquistou nos disse assim: no mundo tereis aflições, contudo tende bom ânimo. E ele também disse: se perseguiram a mim, vão perseguir a vós outros. Jesus Cristo nunca negou as aflições do tempo presente. Aliás, enquanto caminhando nessa história, passou por muitas aflições, pessoas que o perseguiram, pessoas que eram contra o seu ministério, o mundo e grande parte deste mundo que o detestava, o odiava ao ponto de pregá-lo numa cruz. Mas então, para o que nós fomos conquistados? Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado o estado final para o qual eu fui conquistado. Ou seja, Paulo ele tem a plena compreensão que por mais que ele seja um grande homem de Deus, e assim o era, né, ele sabe que ainda não alcançou. Mas isso não o faz desistir, muito pelo contrário. Mas uma coisa faço, e eis aqui algo importante para nós nestes tempos de distrações, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eis um ponto de mudança na rota da nossa vida. Paulo não está dizendo aqui para você desconsiderar absolutamente tudo o que acontece ao seu redor. Aliás, nós estamos vivendo tempos dificílimos. Nós estamos vivendo tempos difíceis na economia, na saúde, na política, na justiça, tempos em que direitos são tirados, caçados, grandes dificuldades são postas. Nós não vamos simplesmente baixar os olhos para isso. Mas, olha só o que ele está nos colocando. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquilo que diante de mim está. Este mundo, meu querido irmão, minha querida irmã, ele está, de fato, influenciado pelo pecado. Este mundo ele está corrompido por corações que estão impregnados da maldade natural de todo homem. Nós não vamos redimir este mundo através da política, através da economia, através da saúde, através da justiça. Nós vamos somente redimir este mundo através daquilo que Cristo faz em nossos corações. Entenda que as aflições do tempo presente, que não hão de se comparar com aquilo que nos está reservado, mas essas aflições são consequência de um coração duro, de um coração corrompido, um coração que teima e não se render ao Senhor. E se você quer lembrar de um exemplo de alguém com um coração duro, é lembrar do que aconteceu com o Faraó no Egito. Enquanto o coração duro, não apenas o Faraó sofreu, como todo o povo ali sofreu também. Em tempos de coração duro, de lideranças duras do nosso país, do nosso mundo, do nosso estado, todo o povo sofre. Mas nós não devemos olhar para essas circunstâncias e desanimar.
E perceba, nós temos visto alguns debates acontecendo na internet, alguns irmãos levantando, questionar é importante, discutir é importante, mas não será a política que vai redimir o homem, não será a justiça humana que vai redimir o homem, nem a economia. Quem muda corações, quem muda contextos é o Senhor. É um coração transformado, impactado pela palavra. E eu convido você a olhar o que era a realidade da Genebra pré-Calvino e pós-Calvino. Genebra, que nos tempos de Calvino era conhecida como a latrina da Europa. Se existia um lugar ruim para se viver, não, ele não estava ali em Genebra. Genebra era pior do que o lugar ruim. Contudo, o que a palavra de Deus, afetando corações, fez naquela cidade foi transformar uma sociedade, tida antes como a latrina, a escória da Europa, como um lugar bom, um lugar aceitável, um lugar onde se vivia através de uma visão de mundo orientada pela palavra de Deus, que buscava atuar não nas esferas externas, mas começava de dentro para fora. Uma sociedade que experimentou a palavra de Deus agindo no coração. Assim como aconteceu na fundação dos Estados Unidos, quando que dos puritanos chegando neste novo local e a despeito das falhas e pecados que houveram, mas em suma com um grande desejo de servir a Deus naquele novo local. Percebam, são realidades de pessoas que se esquecem das coisas que para trás ficam e avançam para aquelas que diante de nós estão. Nós devemos caminhar aqui no Brasil em meio às dificuldades, não olhando para as dificuldades que nos cercam, no sentido de elas vão me abater. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver conosco, em vão faz aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia a sentinela. A ideia é que nós caminhamos por essa história, olhando para a eternidade, enquanto caminhamos, buscamos fazer a vontade do nosso Pai. Porque o nosso temor, ele não está apontado para os homens, mas nós tememos quem? A Deus. Princípios importantes de tudo que se deve guardar, guarda o coração, e nós devemos temer ao Senhor. E baseado nisso, como o apóstolo Paulo fez. Amados, o apóstolo Paulo que deixou para trás toda a sua glória terrena, o perseguidor da igreja, agora perseguido da igreja, escreve esta carta num contexto de preso por um crime que não cometeu, preso de maneira injusta, mas ele diz: eu estou esquecendo daquilo que ficou e eu vou avançar. Eu vou avançar para onde? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é este? É a eternidade com o Senhor. O Senhor que disse: eis que eu vou vos preparar um lugar. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Jesus foi preparar um lugar, as moradas eternas, para que nós vivamos com Ele. Se os nossos olhos estiverem fitos, fechados na realidade deste mundo, você e eu serei como aquele jovem adolescente que eu comecei a dizer, vai estar andando de bicicleta, olhando para baixo sem perspectiva nenhuma. Os nossos olhos precisam estar para aquilo que nos aguarda eternamente. E eu repito, que as dificuldades do tempo presente, como a palavra nos diz, não hão de se comparar com aquilo que nos está reservado, não agora, mas no futuro. Por isso, meus irmãos, primeiro ponto, nós fomos conquistados por Cristo Jesus para uma nova vida, que significa o prêmio da soberana vocação. E diante desse despertar que nós, filhos de Deus, precisamos lembrar, nós não podemos retroceder. Não há espaço para andarmos cabisbaixos, sem expectativas, perdendo o rumo. Eu até concordo que nós somos tendenciados a fazê-lo. Contudo, a palavra do Senhor nos lembra nesta noite que nós não podemos retroceder. E, aliás, Paulo vai até usar aqui de um tom irônico para aqueles que acham que já alcançaram a perfeição, que acham que já são o suprassumo da fé. É como que um choque de realidade, como no versículo
Seguinte, ele vai dizer assim, ah, todos, pois, que somos perfeitos, né? Perfeitos, tenhamos este sentimento. Ora, que sentimento é este? É o sentimento de que eu preciso avançar, eu preciso progredir, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam. Lembra que no Senhor nós somos novas criaturas. Então aqui, em outras palavras, ele está dizendo, para você que acha que é perfeito, você que acha que é o suprassumo da fé, porque talvez dê lá o seu dízimo, porque canta no coral, no conjunto, porque vai dominicalmente na igreja, ou agora em tempos de live sempre chega no horário, nunca vem atrasado, assiste todas as lives disponíveis. Calma, calma. Mesmo você que se acha perfeito, tenhamos este sentimento, o sentimento de esquecer das coisas para trás, avançar para aquelas que diante de mim estão, olhando para o alvo da nossa vida, que é a eternidade com Cristo. E ele ainda diz: e se porventura, se mesmo assim, se de outro modo, pensais também isso, Deus vos esclarecerá. Interessante dizer que, de fato, se você é um filho de Deus, Deus vai te esclarecer sobre essa necessidade, porque o Espírito que habita em você é o Espírito Santo. Ele não vai deixar que você fique preso às aflições deste mundo, apegado às questões materiais. E, meus irmãos, a história da igreja tem muitos exemplos de pessoas que deixaram as coisas para trás e prosseguiram para aquelas que diante dele estão. O próprio fundador da Igreja Presbiteriana deixou a sua cidade nos Estados Unidos, o seu conforto, toda a sua situação ali de não caos e veio para uma terra onde era um caos. Se você acha que o caos no Brasil é hoje, muito mais antes, quando Ashby Green Simon pisou nessas nossas terras aqui. Mas ele não estava olhando para essas coisas, as limitações do tempo presente, mas para o chamado que Deus lhe concedeu, para as coisas que são maiores, mais elevadas. E aqui a gente lembra daquele hino, né? Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu. Quando nós pensamos no lar lá do céu, nós somos como aquele corredor que está ali na maratona, passando as dificuldades, subindo ali. Se você conhece São Paulo, já fez a maratona ali de São Paulo no final do ano, você vai subindo ali, mas você imagina lá na frente o que te aguarda. E o que aguarda o cristão? Não vai ser uma faixa, não vai ser uma coroa, mas vai ser o próprio Senhor Jesus com os seus braços abertos a nos receber. E a gente pode olhar para o próprio exemplo de Estevão, o primeiro mártir, como alguém que de fato ele foi conquistado por Cristo para uma nova vida, uma vida esta que era justamente encontrar o Senhor e que fez com que ele não retrocedesse, mesmo quando Estevão estava sendo apedrejado pelo discurso sadio que ele teceu ali em Atos, um discurso confrontador, mas que incomodou a muitos. Contudo, ele não retrocedeu, porque ele inclusive viu à destra do Pai o Senhor. Ele, antes de partir desta história, já viu o prêmio da soberana vocação, que não é simplesmente o céu. Porque se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Se o Senhor Deus não estiver lá, não faz sentido algum. Aliás, se você não quer encontrar com Jesus no céu, o inferno lhe basta, porque ali no inferno só haverá a ira santa de Deus, mas é no céu que nós encontraremos o seu amor eterno, que foi manifestado nesta terra por alguém que caminhou pelas estradas empoeiradas da Palestina para que você e eu fôssemos conquistados. Não para viver de qualquer jeito, mas para uma nova vida, na qual nós não vamos retroceder, porque nós somos conquistados pelo Senhor para uma nova vida, e por isso, neste exercício de não retroceder, sim, meus irmãos, nós vamos caminhar. E é o desfecho do versículo 16. Todavia, nós devemos andar, continuar de acordo com o que já alcançamos. E a ideia aqui
é que cada passo na fé que você dá, ele te leva a um segundo, a um terceiro, a um quarto, numa perspectiva de que a caminhada cristã, ela é uma progressão não de méritos próprios, mas da manifestação do Espírito que nos faz andar cada dia mais perto do Senhor. Um coração que cada dia mais está sendo pastoreado pelo Supremo Pastor através da sua palavra. Então, querido irmão, querida irmã, você que está nos vendo e ouvindo, talvez você esteja desanimado pelas coisas presentes do que estão acontecendo. Possivelmente você seja tentado a olhar para baixo e perder a perspectiva de um horizonte, mas há um céu que lhe aguarda. Há um céu preparado para aqueles que amam a Cristo Jesus, para aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. E nem Covid, nem problemas na saúde econômica, política, justiça vão poder nos afastar. Aliás, quem, quem, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. E nisto, embora não tenhamos mérito, Deus nos amou a tal ponto que de fato entregou o seu Filho para que nós fôssemos conquistados para esta nova vida, na qual nós não devemos retroceder, mas continuar a caminhar. E de acordo com a nossa maturidade, de acordo com os desafios que são lançados. E eu quero, querido irmão, concluindo essa mensagem, que você entenda que os desafios do tempo presente são provas para fazer com que você amadureça na fé. Não para você abandonar, mas para que você cresça. E a história tem mostrado que o Senhor, ele prova os seus amados, não quando tudo vai bem, mas ele disse a Pedro, olha, o diabo falou que vai lhe peneirar, né, no sentido de sacudir ali grandes aflições. Contudo, o que Jesus falou? Eu pedi para que você seja liberto? Não. O pedido é para que você continue, Pedro, firme. Assim é na nossa história também. Estamos vivendo em tempos difíceis. A perspectiva nem sempre é melhorar. Alguns esperavam um anúncio, outros anúncios, alguma realidade, mas a perspectiva, querido, independente do tempo, é que Deus continuará conosco e faça de cada obstáculo um degrau para seu crescimento, maturidade na fé. Talvez você vá experimentar a dependência de outros irmãos, da ajuda da igreja. Talvez você que sempre teve tudo tão nas suas mãos, uma vida tão estável, agora esteja sofrendo justamente a instabilidade deste mundo, mas é Deus provando que nós devemos confiar nele, porque de fato fomos conquistados pelo Senhor Jesus para uma nova vida, na qual nós não podemos retroceder, mas devemos caminhar. E para onde nós estamos caminhando? Para o céu. Há um céu esperando você que acredita no Senhor Jesus Cristo. Há portas que estão abertas para recebê-lo, como recebeu Estevão, mesmo em meio a tempos difíceis, como recebeu a Pedro, como recebeu a Paulo, como recebeu a tantos outros irmãos que confiaram neste prêmio que nos está reservado. Sendo assim, não perca o alvo da sua vida. O alvo é a eternidade com Cristo. E sejamos então, meus irmãos, igreja em tempos de caos, prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus bendito, se existe algo que sacia nossa alma, que nos faz reorientar a visão, é lembrar que o Senhor nos conquistou por um alto preço, um altíssimo preço pago naquela cruz. Não para que tenhamos vida tranquila e abundante aqui nesta terra, mas que possamos caminhar para a eternidade contigo. Obrigado, ó Pai, porque esta perspectiva de vida nos faz olhar as adversidades do tempo presente não sem esperança, mas com a esperança
de que a justiça do Senhor será feita e de que muito em breve o Senhor virá nos buscar. Até lá, ó Pai, não nos deixe olhar para baixo e andar cabisbaixos, mas renova a nossa fé, renova as nossas esperanças de tal forma que possamos, ó Pai, caminhar para o alvo que o Senhor já nos preparou. Oramos assim, ó Pai, confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.